Você trouxe a sua Bíblia hoje? Abre aí em 1 Reis, no capítulo 2. Abre aí, 1 Reis, capítulo 2. Davi dá instruções a Salomão e o quê? Quem era Salomão? Filho de Davi. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi ali já estava pressendindo a sua morte. Naquele momento, Davi, ele já estava sentindo que ele iria morrer. E quando Davi pressentiu isso, que ali ele iria morrer, ele chamou seu filho Salomão e deu a ele as instruções. E olha qual foi a instrução que Davi passou para Salomão. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. O que ele falou para Salomão? Qual foi a primeira palavra que ele disse? Fala, igreja. Coragem. Pois, e ser o quê? Homem. Davi pediu para que Salomão tivesse coragem. Olha para mim, por favor. Às vezes a gente tem a impressão, essa palavra coragem, exatamente para lutar, para enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, não é verdade? Quando se fala em coragem, a gente já imagina uma luta, uma batalha. Mas você vai entender o porquê que Davi pediu para ele coragem e para que ele fosse homem. Continua, por favor. Agora você vai entender. Guarda o que está escrito. Os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos. Olha para que Salomão precisava de coragem. Não era apenas, olha para mim, não era apenas para enfrentar os seus inimigos, não era apenas para enfrentar os adversários, para assumir o reinado do seu pai, não. Mas ele tinha que ter coragem, sim, mas era para guardar os preceitos do Senhor, para andar nos seus caminhos. Bispo, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Tem pessoas que usam a coragem que tem para fazer o que é errado diante dos olhos do Senhor. Tem pessoas que usam a coragem que tem para mentir, para enganar. Por que coragem? Porque a pessoa sabe que tudo que se planta, então ela tem que ter muita coragem. Ela tendo a consciência do que ela está fazendo é errado, e ela sabe que ela vai colher aquilo que ela está fazendo. Isso tem que ter o quê? Tem que ser corajoso.
A pessoa sabendo que ela vai colher, e ela sabe que o que ela vai colher não é bom, ela tem que ter coragem. Só que a coragem que Davi falou para Salomão, era exatamente o contrário. Para que ele não usasse a coragem dele, para ir contra os preceitos do Senhor, não. Mas para que ele usasse da sua coragem, exatamente para que ele pudesse andar nos caminhos do Senhor. Em outras palavras, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Às vezes, é isso que falta. Tem pessoas que têm coragem de sair da presença de Deus. Tem pessoas que têm coragem de sair da igreja, virar as costas para Deus. Ela tem coragem para fazer o que é errado. Mas eu não posso usar da minha coragem para me afastar de Deus. Eu tenho que usar a coragem que eu tenho exatamente para me aproximar cada vez mais de Deus. Então, a preocupação de Davi era para que ele usasse da sua coragem para continuar o caminho que o seu pai estava trilhando. Você vê que às vezes um filho, ele tem coragem de ofender uma mãe, não tem? De ofender um pai. Tem ou não tem? Tem marido que tem coragem de trair a sua mulher, não tem? Tem mulher que tem coragem de trair o seu marido, não tem? Então tem pessoas que usam a coragem que têm, mas não para fazer o que agrada a Deus. Quem sugere essa coragem é exatamente o diabo. O diabo fala para a pessoa: você pode fazer isso. O diabo fala para a pessoa: você é livre, ninguém vai te impedir. O diabo fala: ninguém vai te ver, ninguém vai saber. Então ele usa da coragem da pessoa. Não tem pessoas que tiram a vida de outras? Não tem coragem para tirar a vida de uma outra pessoa? Um pai não tem coragem de abusar do filho? Ou não tem? Então você vê que a coragem, quando ela é induzida por um mal, ela usa a coragem que tem sim, para ofender outras pessoas, para maltratar, para humilhar. Mas Deus não deu a coragem para isso. Deus não deu a coragem para mim, para você, para todos nós. Deus não deu essa coragem para que a gente use ela contra Ele. Não. Deus nos deu a coragem para que essa coragem seja usada exatamente para aquilo que agrade a Ele. Para uma pessoa falar a verdade, ela tem que ter o quê? Para uma pessoa fazer o que é certo, ela tem que ter o quê? Então a coragem, ela não é para que a gente faça o que é errado. A coragem é exatamente para que possamos fazer ao contrário do que há nesse mundo. É fazermos aquilo que é certo.
Agora você vai entender por que Davi falou isso para Salomão. Continua lá, por favor. E os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Lê agora comigo. Para que, o que está escrito? Prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andar, o seu caminho, para andares perante a minha face, o que está escrito? Fielmente. E qual foi o segundo? De todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Está vendo? Sabe o que significa isso? Olha para mim. Se você usar da coragem que Deus te deu, para você agradar a Ele, significa que você vai prosperar em tudo na tua vida. Significa que você vai ser bem-sucedido no seu casamento, na criação dos seus filhos. Você vai ser bem-sucedido nos seus projetos, na sua vida. Significa que aonde você for, Deus vai confirmar na sua vida a vitória. Está aí, ó. Olha a preocupação de Davi. Você acha que Davi queria que Salomão fracassasse? Você acha que Davi queria que Salomão fizesse o que era errado? Claro que não. Mas Davi sabia que para Salomão agradar a Deus, ele precisava disso. Ele precisava usar coragem, não para trocar o verdadeiro Deus pelos deuses daquele mundo, daquela época. Mas que Salomão guardasse os seus preceitos. Gente, olha para mim, por favor. Para viver nesse mundo hoje, e não fazer parte desse mundo, somente quem usa a sua coragem para agradar a Deus. Porque se a pessoa não usar da sua coragem para agradar a Deus, ela acaba sendo seduzida por esse mundo. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ela está fazendo a vontade do mundo e desagradando a Deus na vida dela. Então coragem não é força física. Poxa, fulano é corajoso, entrou, subiu o poste e tirou o gato lá de cima do fio. Você viu como é que o sujeito é corajoso? Entrou lá na mata e salvou aquela pessoa. Não é essa coragem não. Porque não adianta nada a pessoa usar coragem para salvar uma pessoa, se ela não usa a coragem para salvar ela mesma. O que adianta? Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu quero que você entenda, por favor. Nós temos os bombeiros. Os bombeiros, a gente vê os maiores atos do quê? De coragem. E muitos de nós tiramos chapéu para os bombeiros, sabia? Tira o chapéu porque
eles entram, tem que usar coragem. Mas suponha-se que um bombeiro, um exemplo, estou dando um exemplo, ele entra dentro de uma casa pegando fogo, salva ali uma criança, ele é reverenciado, é festejado. Poxa, que coragem desse homem, olha que maravilha. Quando ele sai daquele ambiente, ele vai para casa. Aí chega em casa, e é aquele homem agressivo, é aquele homem que tem outras mulheres para a rua. Eu pergunto, é essa coragem que Deus queria ver? Não. O que Deus está querendo que você entenda hoje? Ele vê todas as coisas. Não adianta eu usar coragem para alguma coisa e não usar para outras. Só que a principal coragem, o principal objetivo que Deus nos deu a coragem, é exatamente para que possamos permanecer na presença dEle. Esse é o principal objetivo. Para que eu, para que você, para que todos nós possamos usá-la. Para que possamos permanecer com Ele. Então essa coragem que Davi falou para Salomão, é para que Salomão na sua vida fosse abençoado, bem-sucedido. É para que tudo que Salomão fizesse, Deus pudesse confirmar. E de que forma? Fielmente. Então essa coragem é para que possamos andar diante de Deus fielmente. Tem pessoas que dizem andar com Deus, mas não são fiéis. Não são fiéis. O que Deus quer que eu, você, todos nós possamos entender, que se nós não andarmos com Ele fielmente, nós não seremos bem-sucedidos na nossa vida. Nós não seremos bem-sucedidos. Tem pessoas que não são bem-sucedidas na vida delas. Quando se trata de vida sentimental, ela não é bem-sucedida. Quando se trata-se da sua área profissional, ela não é bem-sucedida. Quando se trata-se em casamento, ela não é bem-sucedida. Quando se trata-se de família, ela não é bem-sucedida. Por quê? Porque o que faz uma pessoa ser bem-sucedida é quando ela usa a coragem que tem para se manter fiel diante de Deus. Significa que se você usar da coragem que Deus te deu, para dizer não para aquilo que é errado, e se sujeitar ao que é certo, então você vai usar dessa coragem, e essa coragem vai fazer você andar fiel diante de Deus. E Ele vai confirmar na sua vida o seu sucesso. Ele vai confirmar. Ele vai te abençoar. Era isso que Deus, o que Davi queria para Salomão. Que ele fosse abençoado. Mas para isso, ele tinha que ser fiel. E para ser fiel nesse mundo que nós vivemos,
sermos fiel a Deus, nós temos que usar o quê? Coragem. Uma mulher que seduz um homem, ele tem que ter o quê? Coragem para dizer não. Uma pessoa que está sendo tentada, ela tem que ter o quê? Para dizer o quê? Não. Uma pessoa que está diante de um dinheiro fácil, o que ela tem que ter coragem para dizer o quê? Tudo isso requer coragem. E se eu não usar a coragem que Deus me deu, para essa coragem me manter fiel a Ele, vai acontecer comigo o que está acontecendo com muitos, que ao invés de se manterem com Deus, estão se afastando de Deus. Você quer uma prova? Não precisa ir longe não. Quem sabe você tem exemplos dentro da tua própria casa. Pessoas que um dia você vinha para a igreja junto, começaram na igreja junto, e hoje você olha, cadê ela? Cadê ele? Hoje você convida para vir na igreja, ele ri da sua cara. Nem parece aquela pessoa que um dia já esteve sentado aí do teu lado. Nem parece uma pessoa que um dia já esteve na presença de Deus. Mas o que permitiu que eles se tornassem as pessoas que são hoje? Quando deixaram de usar a coragem para agradar a Deus. E por não se manterem fielmente a Deus, hoje se perderam nesse mundo. É ou não é verdade? Às vezes você tem exemplo dentro de casa. Quem sabe quem um dia te trouxe para a igreja, nem na igreja está mais. Você ficou e ele saiu, ou ela saiu. Não se manteve fielmente. Então não é fácil não. A pessoa dizer que é fácil ficar na presença de Deus, é porque ela não está na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus, todo dia paga o preço para permanecer na presença dEle. Todo dia tem que usar sua coragem. Todo dia sua coragem tem que ser usada para dizer não para esse mundo, para dizer não para as coisas erradas. Se a pessoa fala viver na presença de Deus é fácil, você pode estar certo que ela não está. Porque quem está na presença de Deus sente na pele, todo dia, o preço para se manter fiel a Deus. Na pele. Diga de passagem, eu não estou dizendo estar na igreja, porque a igreja está aberta, qualquer um pode entrar. Nem todos que estão na igreja estão na presença de Deus. Existe uma grande diferença, estar na igreja e estar com Deus. Porque tem muita gente que vem na igreja, mas está no mundo. Porque quando sai por aquelas portas faz tudo errado, usa coragem para o mundo, mas não usa para Deus. É diferente. Permanecer e ser confirmado por Deus a sua fidelidade, isso requer coragem. Quem está entendendo?
Isso requer coragem. Quando a senhora fala para o seu filho: meu filho, não faz isso, porque isso é errado. O que vai exigir do seu filho? Porque se ele não tiver coragem para se afastar daquilo que a senhora falou, ou o pai falou, ele não vai conseguir vencer. Então, quem quer ser bem-sucedido em tudo na sua vida? Fala para essa pessoa do seu lado: use a coragem para permanecer com Deus. Se permanecer, o que ele disse? Se permanecerdes em mim, e eu permanecerdes em vós, o que está escrito? Pedireis o que quiserdes, que não será feito. Não é isso? Pedireis o que quiserdes, que não recebereis. Não é isso? O que está escrito aí? Vos será feito. Então significa que se você usar dessa coragem para permanecer nele, tudo que você pedir ele vai te entregar. Tudo ele vai fazer na sua vida, tudo. Bispo, eu quero ver o meu filho liberto. Daqui uns dias ele vai estar do teu lado. Bispo, eu preciso de portas abertas. Você vai escolher aonde quer trabalhar. Você vai ter saúde. Você vai falar: Senhor, eu quero ser feliz na minha vida sentimental. Ele vai colocar o príncipe na tua frente. Ele vai pôr uma princesa na sua frente. Mas não é aquele que vai virar sapo depois que você beijar, não. Hã? Tem uns que era príncipe, virou sapo, é ou não é? Não. Você vai ser feliz. Vocês vão se completar. Diga glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Então, se você permanecer nele, e ele em você, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas aí sugere o quê? O que sugere isso? Tudo. Então sugere que não existe nada na sua vida que você não vai alcançar, uma vez que você está permanecendo nele. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Então só depende de quem? Só depende de cada um de nós. Se usarmos a nossa coragem. Usa a sua coragem. E você vai ver que essa coragem vai fazer que Deus permaneça em você. E você vai permanecer nele. E tudo que você pedir, ele vai fazer na sua vida. Claro, tudo que é do acordo dele. Não é verdade? Ó, Senhor, manda o fulano embora que eu quero trabalhar no lugar dele. Deus vai atender? Não. Senhor, faz aquele homem separar porque eu quero me casar com ele. É isso? Não. Senhor, mata ele, Senhor. Leva ele para mim ficar com a herança. Deus vai atender? Não. Mas tudo que agradar a ele, você pode estar certo que você vai receber. Quem entendeu a palavra?
Vamos honrar a casa do Senhor. Bem forte para Jesus.